Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje eu tô com a convidada mais especial de todas desse podcast. Eu tive essa ideia de gravar esse episódio de hoje nessa semana que eu tô gravando esse episódio. Eu tava planejando as publicações desse mês e aí eu pensei sobre esse assunto que vocês estão vendo aí, que é Outubro Rosa, e eu não poderia trazer pessoa melhor do que a excelentíssima mãe pra conversar aqui com vocês sobre. Vocês já vão saber por quê, mas antes de qualquer coisa, se apresente, mãe. Oi, queridos, queridas. Eu me chamo Márcia Silvano da Silveira e sou mãe da Ana Carolina, que faz esses podcasts. Prazer, queridos. Bom, em primeiro lugar, se vocês não sabem o que é o Outubro Rosa, é um mês onde tem essa conscientização, né, a respeito do câncer de mama, a respeito de ajudar as mulheres a identificar de maneira precoce e tudo mais o câncer de mama. E eu quis chamar minha mãe pra falar aqui com a gente, porque a minha mãe teve câncer de mama, então não tem pessoa melhor pra contar pra gente um pouco disso tudo. Eu queria que você começasse contando, mãe, como que foi quando descobriu e tudo mais. Então, né, em maio de 2014, eu fui fazer o exame, né, que eu falo que todas as mulheres têm que fazer, pelo menos anualmente, enquanto não aparece nenhum problema, né, a mamografia, né. E fui, normal, né? A minha ginecologista pediu, já tinha pedido há meses. Fui fazer a mamografia. E quando fiz a mamografia, você tem que esperar na sala, né? De espera lá do laboratório, né? Da clínica, pra ver se deu tudo certo. E aí a moça me chamou de novo, entrei de novo, né? Fiz de novo. E aí eu fiquei preocupada, né? Porque eu falei, nossa, eu nunca fiz isso, né? Daí, a hora que ela foi me chamar, foi falar comigo de novo. Aí ela falou assim, olha, o mastologista quer ver a senhora, tudo bem? Aí, né, eu já fiquei com 10 pulgas atrás dele. Não é uma pulga atrás dele. Nunca aconteceu isso, né? Nunca. E aí, esse anjo que o senhor colocou na minha vida, que é o Dr. Rodrigo, ele falou, posso fazer um ultrassom da sua mama? Não foi pedido, mas eu acho que eu vi alguma coisa aqui e tal. Falei, não, tudo bem, eu já tô aqui, pode fazer e tal. Aí ele fuçou, mexeu, né, que é muito ruim, né, mas é necessário, é um mal necessário, né, um incômodo necessário. E aí ele achou um pontinho. E ele falou assim, olha, vamos, né, fazer uma punção, né? Porque ele tá num lugar muito estranho e parece que não é normal isso. O que é punção? A punção é assim, você vai, eles enfiam uma agulha e tiram um pedaço daquilo que achou em você, né? E aí, como não fazia o meu convênio, não fazia aqui em Jundiaí, eu fui até Campinas, hoje já faz, graças a Deus. Fui até Campinas, aí fiz essa punção, demora acho que 10 a 15 dias para ver o resultado. E até a moça, né, que tem o mesmo nome da minha filha, Ana Carolina, que também é mastologista lá em Campinas, ela falou, não, pode ficar tranquila, que não é nada, né, a gente já vi várias vezes, não é nada. Aí passou uma semana, a gente foi lá, voltou para ver o resultado, né, foi eu, minha filha e minha cunhada. E daí a Carolina veio, me cumprimentou, me chamou, né, sozinha primeiro. E falou que até ela tinha estranhado que, na verdade, era um carcinoma, né? E o que é carcinoma? Carcinoma do tal. É um câncer, né? De mama. E daí eu primeiro assustei. Ela falou assim, olha, é normal. Eu também assustei porque eu tenho tantos anos aqui, eu achava que não era, né? Mas tudo bem, ele não é, pelo que a gente tá sentindo, ele não é um câncer agressivo, porque tem vários tipos de câncer, né? Sim. Tem os cânceres agressivos. Falou, então a gente já descobriu no comecinho, você vai levar pro Dr. Rodrigo, né? Que é o mastologista que descobriu, né? Aí fui pra lá, voltei pra Jundiaí, todo mundo calado dentro do carro, né? Minha filha segurava pra não chorar. Né? Essa filha que ela tá falando não sou eu, é minha irmã. Porque nessa época eu tava na faculdade morando em São Paulo, né? Eu tinha acabado de mudar pra São Paulo e minha mãe descobriu isso. Então, aí veio todo mundo quieto, eu não lembro, alguém tinha que fazer alguma coisa no shopping lá de Campinas, aí ninguém queria passar mais no shopping e tal. E aí foi uma coisa muito triste, né? Porque todo mundo ficou, né? Ai, meu Deus, né? Mas eu ainda fiquei, assim, você fica insegura, né? E mesmo eu já era cristã, tudo, mas você fala assim, começa a vir um monte de dúvidas na sua cabeça, né? E o inimigo também já aproveita, né? E faz a festa na nossa mente. Mas aí veio todo mundo quieto, falei, não, vamos lá, tem que fazer o que tem que fazer, vamos fazer. Aí fomos lá no shopping, aí voltamos. E na hora a gente não conseguiu falar nada, né? Ninguém falou nada pra ninguém.
né? E daí eu vim, falei pro meu marido, ficou todo mundo desesperado, aquela coisa de sempre, né? E aí acho que eu nem falei, acho que logo de cara pra Carol, acho que até foi a minha filha mais velha que falou, eu não lembro. Foi a Marina que me contou. E daí tive que levar no Dr. Rodrigo, né? Foi rápido, na outra semana a gente já levou. E outra coisa, mulheres, tem que ser rápido, né? Graças a Deus, meu câncer não era tão agressivo, mas tem mulheres que, tipo, se demorar uma semana, demorar duas, faz muita diferença. Então, mulheres, se cuidem, porque nós somos as princesas, nós somos do Senhor, né? Nós somos, como que fala? A gente fala que nós somos o colírio, né, dele. Ele nos ama, né? Ele quer cuidar de nós. Amém. Aí aconteceu tudo isso, aí marcamos rapidinho com o Dr. Rodrigo, fiz vários exames, né? E aí ele tirou um quadrante, né? Não sei se vocês sabem, mulheres, quadrante, você vai mapear a mama em 4, e aí o quadrante, cada um quadrante. Eu tirei um quadrante, cerca de 200 gramas, né, da mama, porque ele tira um bom pedaço, né, da onde estava o câncer, ele tira um bom pedaço, né? E aí fica estranho, né? Mas eu não tirei a mama toda, né? Eu conheço muitas pessoas que tiraram a mama toda. Eu não precisei tirar, graças ao meu bom Deus. Mas assim, o que a gente espera, né? O que a gente espera é que Deus cuide da gente, né? Só que assim, no começo, vieram muitas dúvidas na minha cabeça. Eu fiquei noite sem dormir, pensando assim, nossa, o meu câncer de mama foram 3 fases. A primeira fase foi assim, por que eu? Né? Eu vou pra igreja, vou pras reuniões, encho meu carro dos irmãos, dou carona pros irmãos. Meu dízimo tá em dia. Meu dízimo tá em dia, né? Por que eu, né? A primeira pergunta que a gente se faz é essa, né? Por que eu? E aí você se questiona, né? Você questiona o Senhor. Nunca duvidei do amor dele por mim, mas você questiona. E aí ele falava assim pra mim, não é pra quê? Não é por quê? Não é por quê? E eu não entendia, né? E quanto mais eu buscava ele, mais ele falava, não é por quê. Aí um dia eu percebi ele falando pra mim, não é por quê, é pra quê. É pra que você se achegue mais a mim, é pra que você tenha misericórdia das pessoas, como eu tenho misericórdia das pessoas. Então, quando você vai descobrindo, né, o motivo, você louva o Senhor. Eu sei que é difícil você pensar, nossa, ela teve um câncer, tirou um câncer, mas quando você conhece o Senhor, né, você sabe, você crê no poder dele, aí a coisa começa a ficar lá longe, porque no começo estava ali sufocando, né, sem dormir eu ficava, aí meu marido também não soube lidar com a situação, ele mal conversava comigo, teve um dia que eu tive que chamar ele, falou assim, viu, o que tá acontecendo? Eu falei assim, por que você tá assim? O que acontece? Ele não sabia como fazer, não sabia como falar comigo, né? Meu pai é uma pessoa muito prática, né? Então, quando tem uma situação assim que ele não tem controle, não tem o que ele fazer, ele travou, coitado. Minha mãe também, todo mundo, né, ficou preocupada. E aí, depois que eu descobri o pra quê, eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, né? Comecei a falar com as pessoas disso, né? Que como aconteceu comigo, pode acontecer com muitas pessoas. E aí fui me aproximando do Senhor. Eu sei que foi em maio, quando foi no final de julho, eu já operei, né? Já fiz a cirurgia, foi super rápido. E aí eles mandam, né? O coleto, né? O que eles tiraram, eles mandam. E aí demorou um pouco em Campinas, ficou acho que quase mais de meses, porque daí aquele pedaço do câncer que tirou, né? Que eles coletam para ver do que veio, né? Por quê? Né? Porque na minha família, geralmente câncer é hereditário. Mas infelizmente, né? Ninguém tinha. Felizmente, né? Até eu. Até começar comigo, né? E aí deu com o meu câncer, era 95% hormonal, né? Daí eu tive que tomar por 5 anos o remédio para não, né, produzir pro seu organismo, não produzir hormônio, porque qualquer produção de hormônio podia virar outro câncer de novo. Não, e o detalhe é que assim, você tava nessa época na menopausa, né? E muita mulher toma hormônio nessa época pra ajudar a lidar com os sintomas. Eu tinha que fazer o contrário. E minha mãe não podia tomar, tadinha. Nossa, foi assim, foi um sofrimento, mas assim, aos pés do Senhor é muito mais fácil, né? E foi isso, e agora hoje estou aqui, essa semana inclusive o Dr. Rodrigo, eu levei a mamografia para ele e ele falou assim que
que graças a Deus eu tô curada, fazem 7 anos, né? E agora eu vou começar de 1 em 1 ano, e, né, fazer a mamografia. E ele falou, olha, Márcia, ainda bem que você se cuidou, né? Foi muito bom, né? Agora, ficou uma experiência muito boa, mas assim, essas 3 fases, eu falei na primeira fase que era o porquê, a primeira fase que eu descobri que era o pra quê, né? E a terceira fase era assim, quando alguém vinha falar comigo, eu já aproveitava e falava do Senhor para a pessoa. Mesmo os que tinham Senhor, os mesmos que não tinham. Então a terceira fase foi a fase do quê? Da pregação, de falar desse Senhor maravilhoso, de falar de tudo que Ele fez para mim, de tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Na vida dos meus filhos, do meu marido, da minha família. Então, a terceira fase é melhor, irmãos, porque você desfruta dele e é uma experiência que, por mais que eu fale aqui para Carol, não tem como saber. É muito rico, né? É uma experiência de vale, né? Primeiro você vai lá no fundo e depois uma experiência que você fica ali na verdade, a experiência lá do fundo mesmo da caverna, depois você fica lá na beiradinha da caverna e aí depois você está no monte, né? Que com o Senhor é maravilhoso, né? Então passei isso, eu quero falar para as mulheres que estão me ouvindo, mulheres dos 40 anos para frente, eu não sei se mudou, antigamente eu acompanhava mais, mas do 40 anos para frente, façam anualmente a sua mamografia. E a medicina progrediu em muitas coisas, mas nessa parte de câncer de mama ainda continua sendo a mamografia, né? O ultrassom serve, mas a mamografia é a melhor. É incômodo, A gente sabe, né? Que apertar os seios da gente quando tá fazendo exame é horrível, mas não tem outra maneira, né? E o Senhor deixou, né? A sabedoria para os médicos. Então, vamos nos cuidar, né? Que nós somos muito preciosos para Deus. Eu tenho certeza que eu sou, por isso que Ele me manteve viva até hoje, né? E é isso aí. Eu queria deixar um versículo, né, para vocês que fala assim, que também na fase do porquê para quê. Eu desfrutei muito desses versículos, que esse versículo que é Romanos 8:28, que fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, é fácil você ler esse versículo e falar assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, coisas positivas, né? As coisas positivas, mas aqui fala todas as coisas, então também são as negativas, né? E um outro versículo só também que eu desfrutei bastante, que é Gênesis, vamos ver, Gênesis 17:1, que fala assim, na parte B, fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, a gente andando na presença do Senhor, essas imperfeições, né, esse câncer que eu tive, né, graças a Deus não tenho mais, o Senhor tirou de mim, né? Então vamos aprender, né, em todas as coisas, né? Esse versículo é muito forte, que é em todas as coisas, né? Que eu sei que Deus coopera conosco em todas as coisas. Amém, falei demais. Eu lembro muito de ver você viver essas fases que você falou. Pra mim não tinha essa divisão, mas com a sua experiência com o Senhor tem essa divisão, né? Que pra gente, quando você fez radioterapia, né? Químio e rádio. Eu lembro quando a minha mãe, ela evangelizava todo mundo, gente, fazendo radioterapia e quimioterapia. Era maravilhoso. Só que pra gente, todas as vezes que ela ia, a gente ficava muito preocupado, porque é um negócio que cansa. Minha mãe voltava sempre muito cansada. Sim. Só que a gente ficava preocupado. Ela sempre tava linda, bela, sorrindo, voltava feliz da vida, porque ela tava de fato nessa fase que ela entendeu que o Senhor tava... As coisas ruins também cooperavam pro bem dela. Então, por mais que a gente estivesse preocupada, a gente via ela descansando e confiando no Senhor, aquilo trazia um descanso pra gente também, né? Por mais que fosse difícil passar por tudo aquilo, eu ainda passava um pouco mais distante. Como eu não morava aqui mais com ela, eu não conseguia ir junto com ela nas sessões e tudo mais, eu via ela só de fim de semana. E muitas vezes, no fim de semana, a gente tinha acabado de fazer uma sessão e tava muito cansada. Toda sexta, né? Eu fazia cada 13 dias. E aí eu chegava, ela tava bem cansada, então eu via que todo mundo tava naquela coisa meio tensa, mas a pessoa que tava passando por aquilo tava super de boa. Conta um pouco como que foi essa experiência de quando você ia fazer as químicas, que toda vez que você voltava e tinha uma história nova pra contar. Então, na verdade eu fazia químio a cada 14 dias, né? Foram feitos 8 quimioterapia. A cada 14 dias era uma sexta-feira que eu ia, né? Porque daí eu faltava do meu trabalho, porque eu não parei
Quero que vocês saibam que eu não parei de trabalhar. Eu só parei quando eu operei, né? Porque tinha que ter 45 dias. E aí eu parei, pra poder voltar ao normal, tudo. Mas daí, logo eu voltei a trabalhar. Então, cada 14 dias eu voltava na sexta, fazia químio. No sábado eu ficava bem. Mas no domingo parecia que eu tinha corrido uma maratona, né? Na segunda, a minha diretora já combinava comigo que eu não atendia balcão, ficava lá quietinha trabalhando, mas foi muito bem. Mas assim, cada químio que eu ia fazer, sempre tinha uma história nova para contar, porque eu sempre fui muito falante, como vocês estão percebendo, né? E eu sempre sentava do lado de uma pessoa, porque era assim, os homens ficavam de um lado na sala que fazia químio e as mulheres do outro lado, né? O lado esquerdo, às vezes o lado direito. E sempre tinha alguém para contar uma história, para contar algum fato, né? E várias experiências, né? Várias vezes eu fui no mesmo horário de sessão de quimioterapia de uma senhora que ela já estava no 7º câncer, né? E você olhava para ela assim, firme, né? Já. E eu falava, né? E ela falava assim que quem conseguia levantar ela, segurar ela, sustentar ela de todos esses 7 cânceres que ela teve, era Deus, né? Que ela cria em Deus, ela era católica, ela cria em Deus e o marido dela, né? E várias vezes eu vi o marido dela, sabe aquele homem assim, que você olha pra ele assim, dá vontade de abraçar, de tão, sabe, um jeitinho bonzinho. E ela falou que ele era maravilhoso com ela, né? Porque outra coisa também, como eu descobri o câncer no início, o meu não era muito agressivo, eu não fiz a quimio vermelha, que a quimio vermelha é mais forte, que é aquela que as pessoas perdem cabelo, perdem pelos, vomitam. Graças a Deus o senhor conhece meu limite, né? E ele não me deu esse, então eu tomava a branca e a última uma amarelinha. Então, e eu via muitas pessoas lá que chegavam tipo quase carregada, né? E contavam as histórias, né? E sempre o senhor me pôs do lado de gente que sempre positiva, não me pôs do lado nenhuma vez de pessoas negativas, que só reclamavam, que só murmuravam. Então a minha experiência foi muito boa. Daí fiz a rádio também. Fiz 25 rádios, se eu não me engano. Aí a rádio era todo dia de segunda a sexta, era mais cansativo, né? Mas bem menos agressivo. Mas foi tudo bem. Lá na rádio também fiz muita amizade com a mocinha que fazia rádio. Falei do Senhor para ela. Onde eu me reúno tem um jornal que chama Jornal Árvore da Vida. Eu levava jornal, ela amava o jornal. A recepcionista também que me recebia. Então assim, onde você tá, você tem que espalhar esse amor do Senhor, né? Porque às vezes as pessoas estão revoltadas. Eu, graças a Deus, o Senhor me libertou, porque eu não achei ninguém revoltado, eu não achei ninguém... O Senhor nunca me deixou ficar perto, mesmo quando estava fazendo químio, uma rádio, de pessoas assim, né? E graças a Deus é assim, eu tô aqui, né? Pra honra e glória do nome do Senhor, porque eu não sou nada sem Ele, né? E preciso muito dele, cada dia. Bom, gente, então é isso. O episódio é curtinho, era só pra minha mãe compartilhar um pouco da história dela, de como foi viver tudo isso, né, a respeito do câncer de mama e como ela encontrou o Senhor mesmo, né, diante disso tudo. É o que ela falou, que ela tava falando, dando exemplo de poderia ter ficado revoltado, como acontece com muita gente, ela nem encontrou ninguém assim, e isso também poderia ter acontecido com ela, ninguém tá livre disso, mas ela encontrou o Senhor diante disso tudo e louvado seja o nome do Senhor por isso. Se você quiser deixar uma mensagenzinha de encorajamento para as mulheres, tanto se tiver alguém que está passando por isso aqui ouvindo a gente, ou para conscientizar mesmo, né? Minha mãe falou das mulheres acima de 40 anos fazerem mamografia anualmente. Se você teve alguém que teve câncer de mama na sua família, não importa a sua idade, você precisa fazer anualmente. Eu e minha irmã fazemos anualmente porque a gente não quer correr esse risco, e se descobrir alguma coisa, descobrir que nem o da minha mãe, que foi bem antes, assim. Bem no começo. Então, se você quiser deixar uma mensagenzinha aí, mãe, fica à vontade. Então, mulheres, vocês têm que se cuidar, né? Hoje, graças a Deus, a incidência, câncer de mama é o que menos mata, né? Graças a Deus, cada vez mais, e vocês têm que se cuidar, né? Não pensem que, eu sirvo a Deus, Deus vai me guardar, Ele vai guardar.
Mas às vezes ele prova você para ver, que nem no meu caso, eu achava, né, que eu estava indo na igreja, eu reunia toda semana, eu achava que eu estava próxima de Deus. Mas quando aconteceu tudo isso, eu percebi que eu estava longe de Deus. Era aquele Deus da boca para fora. Mas quando aconteceu tudo isso, serviu para mim buscar verdadeiramente, sabe, saber que Ele era a minha força, Ele era o meu Deus, né? Então, mulheres, não se acanhem, façam um exame, não deixem pra lá, vamos deixar pro ano que vem. Não façam isso, né? Porque Deus nos fez perfeitos, né? Mas as impurezas, as coisas da nossa vida, né? Os pecados que nós já tivemos antes de conhecê-lo. Então, muitas coisas chegam a isso, né? Então, o meu recado é esse, principalmente agora, né? Esse mês que é Outubro Rosa, de conscientização, né? Do câncer de mama, prevenção, né? Muitos lugares eles fazem até gratuitamente, né? Eu não sei a sua condição. Muitos hospitais, tem estados, né? Acho que no sul, se eu não me engano, tem aquele caminhão que é que nem um trailer que anda, né? Pelas cidades, fazem mamografia, fazem nem sei quantas mamografia por dia, mas não espere, faça a sua parte, né? Deus te ama sempre, né? Nunca duvide do amor de Deus, mas Ele quer cuidar de você e você também tem que querer cuidar de você, né? Então fica aí a dica, tá, irmãs e mulheres? Nunca deixem de se cuidar. Então é isso, acho que a gente aprende a confiar no Senhor e acreditar na soberania dele quando a gente passa por essas situações difíceis assim, né? E é isso, até o próximo episódio. Muito obrigada, mãe, por ter vindo aqui gravar comigo. Ser caçula tem seus privilégios, porque eu fiquei aqui insistindo pra ela vir gravar comigo. E ela topou. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.